Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Clicou, vendeu, o seu classificado digital. Ao longo da nossa vida, nós lidamos com várias perdas. Perdas das pessoas queridas, de sonhos que se vão, das ilusões, enfim. Por que é tão difícil para o ser humano lidar com essas perdas e recomeçar? É sobre isso que nós vamos falar no programa TPM de hoje. Hoje no programa TPM, eu e Alessia Scandiuzzi, jornalista que está substituindo Madame Zezé Nage, que está de férias, né? Alessia, muito bom! Nós estamos recebendo a psicóloga, doutora Ana Laura Moraes Martinez. E, gente, a gente vai falar sobre um tema muito interessante, né? Muito mesmo. Sobre saudade, Bacana, né? Esse tema. Muito legal, porque é muito difícil a gente lidar com as perdas que nós temos, né? Não só falando em morte, né, doutora? Obrigada pela sua participação. Mas por que é tão difícil recomeçar e lidar com essas perdas? Bom, Luciana, eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui falando de um tema tão humano. Assim, quando eu fui convidada, eu fiquei instigada por esse tema, que eu acho que é um tema muito importante. Para a gente começar a discussão, assim, a gente precisa desmistificar um pouco a ideia de que todo mundo lida da mesma maneira com perda. Verdade. Né? Então eu concordo com vocês que realmente lidar com todo tipo de perda humana, né? Desde as perdas concretas, morte, perda de emprego, até a nossa perda, às vezes, da nossa identidade jovem, que tem uma questão aí também, verdade, que a gente vai conversar, ela é realmente muito difícil. Mas cada pessoa, cada subjetividade vai lidar com as perdas de uma maneira muito singular. O que vai modificar de uma pessoa para outra é muito mais uma gradação na forma de se lidar com essas perdas. Tem gente, por exemplo, que lida mais facilmente com algumas perdas porque está sempre conectada no algo novo que vai surgir, na esperança do novo, do que pode surgir de criativo. Tem pessoas que têm mais dificuldade de falar tchau para algumas coisas, né? E que lidam de uma maneira mais difícil com essas perdas. O que você fala é muito interessante também, doutora, no aspecto de que sentimento sempre é diferente para cada um, né? Eu digo, nós partimos do pressuposto de que todas as pessoas, quando nós falamos alegria, entendem a alegria como de uma mesma forma, tristeza, enfim, a gente parte do pressuposto que ao conhecer alguém, quando a gente fala essas palavrinhas, todos entendem. E elas são muito diferentes para cada pessoa, né? A maneira como cada um trabalha esse comportamento, essa situação, não é isso? Exatamente, a vivência de cada particularidade é muito diferente. Começa já na dificuldade quando a gente tem que deixar a chupeta, né? Já é uma perda. Eu digo, ali criança, parar de... aquela coisa que... Você acha que isso deve ter alguma coisa assim relacionada não acho que a formação, porque às vezes a gente tem filho, ele é mais sentimental, ele lida diferente do que o outro. Isso já é genético? Ou é uma criação? Será que a gente cria num momento diferente? A gente acha que cria tudo igual e não cria nada? Bem legal sua pergunta, Luciana. A nossa vivência de perda, ela é definida desde o início da vida. A primeira experiência que um bebezinho vive é a experiência de perda do útero. Certo? É a nossa primeira grande experiência traumática, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe e de repente a gente é expulso do paraíso, né? Onde é tudo muito protegido, a gente é expulso daquele lugar e a gente tem que ir para um mundo muito diferente, um mundo estrangeiro. Então essa é a primeira grande perda que a gente vive, né? A segunda grande perda é quando o bebezinho ele começa a se ver diferente da mãe. Porque no início da vida, muito pouca gente sabe disso, essa é uma questão muito central na psicologia. No início da vida, o bebê, ele não se vê diferente da mãe. É como se ele e a mãe fossem uma coisa só. Essa diferenciação, ou esse nascimento da mente do bebê, vai se dar com o tempo. Mais ou menos até os 6 meses de vida.
Puxa. Né? Que o bebezinho vai começar a discriminar que a mãe dele existe fora dele, que a mãe dele é separada dele. Então é a segunda grande perda que o bebê vive. Pena que a gente não lembra dessa época, a gente só perde. Fica no nosso inconsciente. No nosso inconsciente. Exatamente. E aí é interessante, porque o modo como a gente vai lidar com as nossas perdas ao longo de toda a vida já vai estar definido basicamente no modo como a gente viveu essa grande perda inicial. Ai, gente, muito louco isso aí. E outra, né? É uma situação em que você, nesse momento, não tem ainda a condição de... Nenhuma. Nenhuma, né? Puxa, é complicado, hein? Mas agora vamos às ruas, doutora, saber das pessoas por que algumas têm medo do novo. Eu acho por um relacionamento que não deu certo, ela tem um trauma, ou sai de um emprego para outro e não dá certo, prefere ficar numa coisa mais estável. Bom, eu acho que as pessoas têm medo de sair de um relacionamento estável e não acabar não dando certo o próximo. E é a mesma coisa de um trabalho, a pessoa está estável no trabalho e de repente sai e no outro não consegue se estabilizar como se estabilizou no anterior. Isso é muito comum, né, doutora? Ai, mas se que não arrisca, não petisca, né, Com certeza. E é mais comum também as pessoas tenderem, né, ao lado negativo ao positivo, né? Deveria esperar sempre o melhor. E normalmente as pessoas se fecham muito com a perda, é isso? Vamos tentar pensar um pouco nessa questão. Uma experiência nova é sempre nova. Por exemplo, essa experiência desse encontro a gente nunca tinha vivido antes. Então, nós estamos vivendo um novo aqui. Né? Exatamente. Então, uma experiência nova carece completamente na nossa mente de uma mente para pensar aquela experiência. Eu nunca tive uma experiência exatamente igual a essa. Eu posso ter tido experiências parecidas, semelhantes, né? Verdade. Mas exatamente igual a gente não tem. Então, quando a gente vai pensar sobre o novo, sobre o futuro, é sempre uma projeção de algo que eu ainda não vivi. É sempre o desconhecido, né? Então, o que vai me fazer atirar diante do novo? É exatamente isso que você falou. É a possibilidade de eu ter esperança de que algo bom me aguarda. E pensar também que sempre é novo, né? Nós vamos sair daqui diferente do que entramos. Exatamente. Não é verdade? E essa possibilidade, ela realmente ela existe e é muito presente na nossa vida, né? Agora, é importante ressaltar que nem todas as pessoas conseguem aproveitar, usufruir das experiências novas. Quando eu fico muito apavorado com uma experiência nova, eu posso ficar paralisado e não usufruir, não me desenvolver com essa experiência. É verdade. Verdade. Nós vamos dar uma pausa pequenininha nesse assunto gostoso para conferir o que a nossa patrocinadora tem a dizer. Fisioforma. Que tal se transformar em uma outra mulher agora esse ano de 2010, hein? Melhorar sua autoestima. Faça como a Flávia, que por 30 dias passou por tratamentos estéticos na Fisioforma e teve um excelente resultado, olha só. Quando nós iniciamos o trabalho com a Flávia, nós vimos o grande desafio que nós tínhamos pela frente. Nós traçamos uma conduta bem personalizada para o caso dela, que proporcionou a ela um excelente resultado que nós vamos conferir agora. Quando ela iniciou conosco, ela estava com 85 quilos. Com a reeducação alimentar que nós fizemos, proporcionamos a ela uma alimentação saudável, sem restrições, mas com uma boa qualidade para melhorar a qualidade de vida dela, ela passou de 85 para 78,300, perdendo 7,7 kg de peso. Vale lembrar que a Flávia perdeu 49 centímetros, totalizando todas as regiões que nós medimos. Isso é fantástico porque foi um tratamento não invasivo, em apenas 30 dias, o qual ela usufruiu deste resultado, que eu tenho certeza que vai melhorar em muito a qualidade de vida dela. Valeu muito a pena, estou muito feliz com o que eu consegui emagrecer, com a redução das medidas. O tratamento é ótimo, a clínica, estou encantada com a Fisioforma, com a equipe da clínica e estou super contente. É verão, não perca tempo e fique com aquele corpo que você sempre desejou. É só ligar em qualquer uma das unidades da Fisioforma e agendar a sua avaliação.